Bom, vamos analisar agora o código-fonte da tela de cadastro das tabelas do Simples Nacional. Tá? Então, aqui no pacote Escrita Fiscal Cliente, nós temos aqui, primeiramente, a classe Simples Nacional Cabeçalho Grid. Tá? Então, aqui é uma tela de grid padrão, tá? Onde inicialmente o usuário vai visualizar as tabelas que estão cadastradas no sistema. Essa grid ela está aqui vinculada ao VO com T2TI ERP, Escrita Fiscal, Java, Simples Nacional, Cabeçalho VO. Tá? Então, inicialmente, aqui no banco de dados, nós temos a tabela Simples Nacional Cabeçalho. Tá? Então, aqui nessa tabela que serão armazenadas as informações que serão mostradas nessa grid. Tá? O controller dessa grid é o Simples Nacional Cabeçalho Grid Controller. A action lá no servidor que vai receber as requisições aqui desse controller é o Simples Nacional Cabeçalho Grid Action. Tá? Então aqui no Escrita Fiscal Servidor, nós temos aqui a classe Simples Nacional Cabeçalho Grid Action. Tá? Então essa aqui é uma action padrão, né? Que também nós temos um controller padrão, tá? Igual que nós já vimos aí em outras telas aqui do sistema, onde o método loadData define aqui a ação de load. É então realizada uma requisição para o servidor com esses parâmetros. O método beforeInsertGrid vai abrir a tela de detalhe, né, da tela do Simples Nacional Cabeçalho Detalhe, para que o usuário insira um novo registro, né, uma nova tabela. O método DoubleClick, né, ele vai buscar a tabela que foi selecionada pelo usuário, né, o Simples Nacional Cabeçalho, e vai abrir a tela de detalhe com os detalhes dessa tabela que foi selecionada. Aqui no método deleteRecords, primeiramente informamos alguns parâmetros, que é a ação que será executada, os objetos que serão excluídos, e logo depois é realizada a requisição para o servidor, informando estes parâmetros. Tá? Então aqui no lado do servidor, na action, inicialmente nós temos a identificação da ação que será executada. Tá? O método load, nós buscamos todos os dados, né, da tabela Simples Nacional Cabeçalho e retornamos com as informações lá para a aplicação cliente que realizou a requisição. Métodos insert e update serão feitos ali pela action detalhe. O método delete, inicialmente aqui nós buscamos os objetos que serão excluídos. Logo depois excluímos esses objetos aí do banco de dados, tá? E retornamos com o resultado para a aplicação cliente. Ok? Bom, então aqui nós visualizamos, né, o código-fonte da tela Simples Nacional Cabeçalho Grid. Vamos abrir aqui agora a tela de detalhe. Então nós temos aqui o Simples Nacional Cabeçalho Detalhe, onde aqui nós temos outra tela, né, Mestre Detalhe. Essa é um pouco mais simples do que que nós visualizamos anteriormente. Que naquela tela de parâmetros nós tínhamos aqui várias grids para um cabeçalho. Né? Aqui nós temos apenas uma grid para um cabeçalho. Tá? Então é uma tela que foi feita praticamente no mesmo padrão que nós vimos lá na tela de parâmetros, só que agora nós temos apenas uma grid. Tá? Então aqui inicialmente nós temos um form, tá? Onde esse form ele está vinculado aqui também ao VO Simples Nacional Cabeçalho VO. Tá? Então o usuário, quando ele vai informar aqui os dados do Simples Nacional Cabeçalho, tá? Esses três botões estão vinculados a esse form. E aqui nós temos o detalhe. Tá? Então aqui na grid nós temos esses botões aqui vinculados a essa grid. E essa grid ela está vinculada ao VO Simples Nacional Detalhe VO. Tá? Então aqui no banco de dados nós temos uma outra tabela que é o Simples Nacional Detalhe. Tá? Então é nessa tabela que serão armazenados aí os detalhes da tabela do Simples Nacional. Ok? Bom, aqui no código fonte
nós temos aqui no construtor a definição do controller do form, que é o simples nacional cabeçalho detalhe controller, tá? É um controller padrão, né? Praticamente segue o mesmo padrão que nós vimos aí lá na tela de detalhe dos parâmetros, né? De cadastramento dos parâmetros. Nós temos aqui a definição do nome da action lá no servidor, que vai receber as requisições, que no caso é o simples nacional cabeçalho detalhe action, tá? Bom, o método loadData vai realizar aqui uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de load e o ID do simples nacional cabeçalho, tá? Então aqui no lado do servidor identificou-se que é uma ação de load. Nós iremos então buscar o ID, né, do simples nacional cabeçalho que foi informado. Buscamos essa informação lá no banco de dados e retornamos com essas informações aqui para a aplicação cliente, tá? Após carregar esses dados do simples nacional cabeçalho, será executado aqui o método loadDataCompleted, tá? Nesse método nós iremos buscar os dados do simples nacional cabeçalho que foi buscado lá do banco de dados. Definimos aqui o ID, né? Buscamos o ID desse cabeçalho e setamos aqui a string pk. Logo depois setamos a string pk lá do controller da grid dos detalhes, né? Que é essa grid aqui. E chamamos o método reloadData dessa grid para que a mesma carregue os dados referentes àquela tabela, né? Aquele simples nacional cabeçalho. Tá? Nós iremos ver o código-fonte desse controller posteriormente, mas ele é praticamente igual aos controllers, né, que nós vimos lá das grids federal, municipal, estadual e imposto lá da tela de cadastramento dos parâmetros. Também temos aqui o método insertRecord, tá? Nesse método insertRecord, da mesma forma que nós vimos lá na tela de cadastramento dos parâmetros, primeiro nós vamos buscar aqui os detalhes, né? No caso aqui os dados da grid, que foram informados aqui pelo usuário. Buscamos esses detalhes, que é o simples nacional detalhe, e realizamos a requisição para o servidor, onde a ação a ser executada agora é uma ação de insert. Passamos o objeto que será incluído, né? O novo simples nacional cabeçalho e seus respectivos detalhes, tá? Então aqui no lado do servidor buscamos esses parâmetros, realizamos uma conexão com o banco de dados, salvamos os dados do cabeçalho, depois salvamos os dados dos detalhes, tá? E retornamos com o resultado para a aplicação cliente. E se esses dados forem inseridos com sucesso, iremos chamar aqui o método reloadData lá da tela simples nacional grid. Depois emitimos uma mensagem para o usuário informando que os dados foram salvos com sucesso, tá? Aqui no método updateRecord é o mesmo procedimento do método insertRecords, tá? A diferença é que agora a ação a ser executada pelo servidor será uma ação de update. Então aqui no servidor, ao executar o update, nós buscamos os parâmetros informados, alteramos os dados do cabeçalho, inicialmente excluímos todos os detalhes que haviam cadastrados anteriormente, depois salvamos os novos detalhes, tá? E retornamos com o resultado para a aplicação cliente. Após editar esses dados com sucesso, será executado aqui automaticamente o método afterEditData. Então, primeiramente chamamos o método reloadData lá da grid da tela simples nacional grid, e emitimos aqui uma mensagem para o usuário de que os dados foram alterados com sucesso. Ok? Bom, vamos visualizar aqui agora o controller da grid, tá? Que no caso é o simples nacional detalhe grid controller. Inicialmente aqui é definido o nome da action, que irá receber as requisições, que no caso é o simples nacional detalhe grid action, tá? É uma action padrão também, onde nós temos aqui a definição do nome da action, a identificação de qual ação será executada. Voltando aqui no controller, nós temos o método loadData, tá? Lembrando que aqui nesse controller, o único método que vai realizar requisições para o servidor é o método loadData, tá? Os métodos insert, update e delete não irão realizar requisições para o servidor, vão salvar apenas
os dados, né, em um objeto na memória. Ok? A persistência dos dados, como nós vimos lá no controller do form, será feito pelo mesmo. Tá? Então aqui no método loadData, definimos a ação de load, informamos o ID, né, do simples nacional cabeçalho, lembrando que lá no controller do form, nós utilizamos aqui o método setPK para definir esse ID do simples nacional cabeçalho. Tá? Logo depois, realizamos a requisição para o servidor, passando essas informações aqui como parâmetro. Então, lá no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load. Buscamos o ID do simples nacional cabeçalho e vamos buscar os detalhes, né, realizando aqui um filtro de acordo com os detalhes, né, que estão vinculados a esse cabeçalho. Ok? De posse dessas informações, retornamos com esses dados lá para a aplicação cliente. Ok? Bom, então aqui seguiu-se o mesmo padrão que nós vimos lá na tela de cadastramento dos parâmetros. Tá? Então aqui foi mais simples do que a de parâmetros, pois aqui nós temos apenas uma tela, uma grid, né? um detalhe referente ao form. Ok? Bom, então esse é o código-fonte aqui da tela de cadastramento das tabelas do Simples Nacional.